Canal Vestiário 77. Já vou me inscrever aqui, já vou dar like. A origem do Poropopó. Rock and Roll? Mexicanos ou Corinthians? Vamos ver quem inventou o Poropopó. Tá alto. Calma. Você já fez isso na arquibancada, no sofá de casa, ou pelo menos já viu 40 mil pessoas fazendo ao mesmo tempo. Mas Já. deixa eu te fazer uma pergunta séria. Você sabe Você nunca viu uma torcida fazer algo parecido dos rivais, velho? Você nunca viu, velho? onde que nasceu o Poropopó? Mano, essa camiseta cinza, eu vou falar dela. Essa camiseta cinza aqui, ó. Mano, eu gosto e não gosto dela. Eu já vi de visitante aqui cerveja deles, brocha. Essa camiseta aqui, ó, eu gosto e não gosto dela, velho. Sabe por quê? Mano, eu não sei explicar. É que foi uma fase, essa camiseta foi uma fase difícil do Corinthians, tá? Mano, muito bagre jogando. Ela é nostálgica da Pepsi e tal. O Corinthians era tricampeão brasileiro, né? Já tava começando a voltar suas atenções para as coisas grandes, né? E o Corinthians meio que foi pra política, foi pra outros campos, esqueceu do futebol, né? Aí começou a voltar, né? Mas essa camiseta também já veio com aquela a borda, a borda branca, tal, parece uma lata de Sprite. Então, mano, eu gosto e não gosto, velho. Eu gosto e não gosto dessa camiseta, tá ligado? Mas enfim, eu só queria só falar isso. Onde que nasceu o Poropopó? Porque o que parece apenas uma coreografia divertida pode ser, na verdade, uma das histórias mais improváveis de cultura de arquibancada do Brasil, inclusive da América, do continente inteiro. Porque, ao que tudo indica, essa história começa na América do Norte. E quanto mais a gente investiga, mais essa história vai ficando absurda. Hoje o Poropopó é praticamente um ritual na Neoquímica Arena. Virou Verdade. símbolo de corrente, de união, de empurrar o time. Pausa. Primeiro, diz de onde você acha. Porra, eu não tenho a menor ideia. Eu nunca parei pra pensar nisso, velho. Não sei, mano. Ó, eu já vi uns negócios desse no Japão. Pode ser que seja lá, né? Mas enfim, Guy, já que você me perguntou, pra mim é Japão. E é curioso que São Paulo é uma cidade conhecida por sua frieza, típica das grandes metrópoles, onde as pessoas acabam sendo extremamente individualistas. Mas quando Verdade. o assunto é a torcida do Corinthians, algo diferente sempre acontece. Até porque desde 1930 foi a torcida corintiana que resolveu levar o carnaval para a arquibancada e mudar o jeito de se assistir, consumir e participar dos jogos de futebol no Brasil. Na classificação para a final da Copa do Brasil, os jogadores não só fizeram um poropopó diante da torcida, como repetiram no vestiário. O poropopó deixou de ser apenas um canto, virou um gesto de pertencimento. Até porque Verdade. ele ganhou as redes sociais e virou o símbolo da virada de chave do time em Não que esse bagulho do Poropopó, a primeira vez que eu vi o Poropopó, eu não lembro quando foi. Eu sei que foi no Corinthians, mas eu já vi algo parecido das pessoas colocarem a mão no ombro assim, fazer uma torcida. Eu vi no Japão. Mas agora quando foi. Não lembro não. 2024. E até os jogadores acabaram querendo participar. Ao ante. Presta atenção. Virt00 disse: Poropopó galinha trombadinha. É o Bambi que disse isso aqui. Isso porque com clubismo ou sem clubismo, o Poropopó é a manifestação de arquibancada mais bonita do Brasil. Ao vivo é um fenômeno da natureza, quem já viu sabe do que eu tô falando. Mas só que o Poropopó não nasceu ontem. Ele não nasceu em 2012, nem em 2000. Muito menos em 95. E para chegar nas arquibancadas da Neoquímica Arena, essa melodia teve que percorrer mais de um século. Um dos maiores especialistas em Corinthians e cultura corintiana que eu conheço, querido Luiz Butti, há alguns anos postou um vídeo no canal dele. Pô, é o vídeo que a gente ia ver, velho. Já tomamos spoiler. Eu vou ver depois, eu vou assim. Apontando que a origem do Poropopó seria o Rock in Rio de 1985. Sim, meus amigos, se não fosse o Rock in Rio de 1985, Olha, Rock in possivelmente Rio. um dos cantos mais cantados das arquibancadas brasileiras não Já existiria. já Pelo menos tomamos não spoiler. existiria como conhecemos hoje. A origem do Poropopó na cultura brasileira surge a partir de um relato coletado em fóruns da internet. E esse relato curioso remonta a 1985 no Rock in Rio, naquele Brasil recém-saído da ditadura, na mesma semana da eleição indireta de Tancredo Neves, milhares de jovens se aglomeravam diante do palco do Barão Vermelho. E a rebeldia do rock da juventude e a vontade de se expressar fez ser cantada ali no meio da vibração coletiva um canto repetitivo. Mal sabia a cagada que eles estavam fazendo. Quase tribal. Cheirar loló, loló, Opa. loló. A sonoridade é assustadoramente Cheirar loló. Carnaval, gente. Cheirar loló.
parecida com o Poropopó, e não é à toa. O movimento ali no Rock in Rio também tinha um deslocamento em grupo. Tipo, enquanto eles mochavam ou faziam um trenzinho, os jovens Que foi agora? Virt00 disse, Rita Lee gostosa. Calma, ela faleceu. Ela é uma senhora, calma. roqueiros também cantavam essa melodia. E a coisa pegou tanto que teria migrado também para as arquibancadas do Rio de Janeiro, no Maracanã. Alguns Como sempre, né? Como sempre, né? jornais da época chegavam a desenhar charges do que chamavam de trenzinho, o trenzinho das torcidas. E possivelmente essas Ai, torcidas também cantavam esse canto ai. quando iam para São Paulo, para Minas, o que acabou despertando a curiosidade das outras torcidas brasileiras. E foi justamente em São Paulo que a música encontrou um solo fértil. Interessante que não existe nesse caso uma prova cabal se as torcidas cariocas cantavam o cheirar loló 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 ou o poró popó popó popó. Tanto que a torcida do Coritiba até hoje canta cheirar loló loló loló. Mas em algum Olha, momento que interessante, mano. Que interessante. Meteram no Flamengo como fundador. Pois é, a imprensa, né, velho? A imprensa. Aí você fala assim pros flamenguistas, pô, se não fosse a Globo anos 80 e 90, o Flamengo seria tão grande quanto o Botafogo. Aí os caras ficam putos, tá ligado? Mas, porra, velho, tudo era pro Flamengo. Tudo era pro Flamengo. Aí já meteram essa, tanto que em Curitiba os caras, ó, o Curitiba os caras mantêm até hoje, velho. Se não foi alguém de Curitiba que fez, velho, tá vendo? da segunda metade dos anos 80 aqui no Brasil, o canto foi ressignificado. O xeraloló virou poropopó. Mudou a palavra, mudou o propósito, mas a estrutura permaneceu. E o aperfeiçoamento da música veio da fiel torcida. Alguns registros apontam para 1987. Naquele ano, Olha, o ano que eu nasci, que legal. o Corinthians foi lanterna do primeiro turno do Campeonato Paulista. Os Aff. estaduais eram gigantes, tinham muito mais jogos e muito mais importância. E a Nossa, é verdade. Olha isso, mano. Olha, só o Corinthians vai fazer isso no Morumbambi lá, ó. Aqui é no Morumbambi, ó. Só o Corinthians vai fazer isso. Vê se o Morumbambi fazia isso. Ninguém fazia isso no Morumbambi, não. torcida corintiana, vendo que o time Ninguém fazia, não. precisava reagir, pensou em algo novo que Ai, respeito o Morumbi. Ai. Ai. Essa época aqui eu já tava começando a cair os pedaços. Hoje em dia tá de igualzinho a Vila Belmiro. pudesse energizar o Coringão em Segundo, hoje não pode ter tantos torcedores. É, até porque nem tem tanto São Paulino assim, né? Vocês não vão no estádio. campo. Nasceu então a ideia da corrente, abraçar o desconhecido ao lado, transformar a arquibancada em um bloco único. E é legal que se você olha para o atual escudo do Corinthians, ele também tem uma corda ao redor do círculo que parece de certa forma também uma corrente. E essa questão da corrente também tem uma simbologia forte dentro da principal organizada do clube. Mas se a melodia já Pô, a Gaviões tem mais sócio que o Corinthians, vocês sabiam disso? existia, foi nas arquibancadas do Pacaembu que ela ganhou um significado muito mais especial. Tanto que a torcida do Flamengo até hoje canta o Poropopó no Maracanã, mas não tem o grande diferencial que é todo mundo junto, unido, pulando lado a lado, abraçados, que é uma coisa espiritual até, que passa muita energia para o campo. E isso, ao que tudo indica, é uma invenção corintiana que de fato faz Quantas vezes você já foi na arena mesmo? Ah, é. Você tira. Mais um hater aqui, ó. Mais um hater. Guarde minhas palavras. Nós vamos transmitir jogo lá, velho. Guarde minhas palavras. toda a diferença no Poropopó. Outro fato belo do Poropopó é que ele, enquanto movimento corporal, lembra um pouco as danças nordestinas. E sim, São Paulo tem uma imensa população vinda dos estados do Nordeste do Brasil. Verdade. E possivelmente isso possa ter influenciado um pouco nesse gesto. A letra do Poropopó também foi refeita pela Fiel. A partir daquele momento, o canto passou a dizer: o Corinthians veio para vencer e o adversário era simples. É muito bom. Mano, é curto e grosso, velho. É muito bom isso aqui, velho. É muito bom, velho. Virt00 disse, mistério resolvido, Kenji inventou. O Keiji deve estar. O Keiji falou que tá tomando remédio aí, ele tá evitando de vir para a live. Quem poderia imaginar, né? Eu falei pra ele, mano, faz o bagulho direito. Vai se cuidar. Agora tá se cuidando. Repetitivo, hipnótico e funcionou. O time reagiu no Campeonato Paulista de 87 e a música ficou meio que como um hit pegajoso que qualquer pessoa consegue cantar. E talvez por isso seja tão cativante e desde então a música virou meio que uma marcha pela vitória, que é algo incrível que remete à origem centenária dessa melodia. Se você achou Mano, o Corinthians tá perdendo. A gente fala, mano. A gente é muito louco, velho. A gente é muito louco da cabeça, mano. Isso é coisa de corintiano, né, velho? Corintiano bate muito bem dessa ideia, tá ligado? E dá certo, né, meu?
Show, o caminho até que incrível, se prepare porque essa é a melhor parte dessa história. E se eu te disser que a origem do Poropopó é algo ainda mais antigo? Ano passado eu conheci um antropólogo chamado Gabriel Coiso. Ele é Gabriel artista e Coiso. também pesquisador do futebol brasileiro. Durante uma conversa num bar, ele de me mostrou uma antropólogo canção mesmo. mexicana do século XIX. E esse é um ponto fundamental desse vídeo. As torcidas muitas das vezes adaptam canções populares, cantigas e marchinhas para animar os jogos dos seus clubes. E isso não é exclusividade do Corinthians. A música viaja, a melodia atravessa fronteiras. E a Verdade. arquibancada muitas vezes absorve essa cultura. Essa música mexicana é de 1891. No México, o compositor Corridos famosos com a banda sinaloense El Recodo del Cruz La Cirarga. Genaro Codina escreveu A Marcha de Zacatecas, uma canção militar com cadência repetitiva, construída para ser executada por bandas em deslocamento. Zacatecas é um dos estados mexicanos, e essa música meio que surgiu no primeiro momento Sonic, o estado. como um hino do estado de Zacatecas, vencendo uma competição. Ouve um pouquinho dessa melodia para você ver se não te lembra algo. Tá bem, mas como que isso veio parar aqui no Brasil? Com certeza não foi por um episódio do Chaves. Acontece que antes de chegar aqui no nosso país, essa melodia foi apropriada pelos estadunidenses. Décadas depois dos Zacatecas, nos Estados Traduzindo. Fala americano, é a mesma coisa, velho. Unidos, surge a Washington and Lee Swing, música universitária de 1910 que muitos estudiosos apontam ter influência direta da marcha mexicana. Essa Washington Lee Swing, os malocas copiaram os PM, sim! Quem poderia imaginar, não é mesmo? Surgiu numa universidade do estado da Virgínia, e a música sempre foi usada ali como uma canção de luta para as competições esportivas, para embalar os times rumo à vitória. Escuta um pouco aí para você perceber a melodia. Te lembra algo, né? O interessante é que essa música estadunidense é resistência contra o domínio do trem americano. Ah, isso é coisa de... Ah, foda-se. É igual, porra, velho. É igual chegar... Ah, sei lá, velho. Pra mim, não muda nada. se espalhou por escolas e faculdades dos Estados Unidos. Cada um ia mudando a letra para se adaptar. A melodia chegou a ser gravada até por ninguém menos que o grande Louis Armstrong. E sempre teve forte essa questão dos instrumentos de sopro, que inclusive muitas pessoas até hoje dizem que o poropopó seria uma onomatopeia para simular o barulho de instrumentos de sopro. É incrível como todas as peças desse quebra-cabeça vão se encaixando. A letra original da música dos Zacatecas em espanhol também falava de batalha, de prestos están a combatir. Ode chamado suena el Karen. Las armas prontas preparadas. La vitória disputada. Que da hora. Combate. Tudo aquilo que o corintiano mais ama, lutar até o fim. Nisso tudo você percebe um padrão, um ritmo. Ai, meu Deus do céu, lá vem. Virt00 disse: meu peru veio te comer, meu peru veio te arrombar. Poropopopopopopó, poropopopopopopó. Aí você vê que a esquizofrenia, né? Na segunda de carnaval é assim mesmo, né? Repetitivo, uma cadência de marcha, uma estrutura circular, a mesma fórmula que funciona em bloco de carnaval, em desfile militar ou na arquibancada quando o Coringão precisa de um empurrãozinho a mais para garantir os 3 pontos. Não estou afirmando que o Poropopó nasceu ali no México, mas estou te dizendo que as melodias não respeitam fronteiras, elas se transformam, fazem parte do subconsciente coletivo. Elas sobrevivem porque são simples, e quanto mais simples, mais fáceis de serem cantadas pelas multidões. Talvez o Poropopó não existiria sem o Rock in Rio, talvez não teria surgido se não fosse a má fase do Corinthians em 1987. Mas certamente o canto da torcida do Corinthians é um herdeiro inconsciente de marchas que atravessaram um século, movendo guerreiros em busca de vitórias e dos seus sonhos. E é fato que no Corinthians essa melodia ganhou algo que ela não tinha antes: identidade. Quando a torcida abraça o desconhecido ao lado, cria-se um pacto silencioso. Você deixa de ser indivíduo. Cada pessoa se junta para formar o Corinthians, a força da fiel torcida, do exército alvinegro que luta sempre e nunca desiste. É assim em qualquer jogo do Corinthians. Aí, São e talvez Paulo. essa seja a resposta mais honesta de todas. Não importa exatamente onde ele nasceu, importa onde ele ganhou mais significado. Porque a cultura popular não tem certidão de nascimento. E uma coisa é inegável, a versão que ecoa mais alto é a da torcida do Corinthians. E agora eu quero saber de você. Qual dessas origens você achou mais surpreendente? Qual faz mais sentido para você? Será que essa história é mais antiga ainda do que a gente imagina? Comenta aqui embaixo, se inscreve no Vestiário 77. Caralho, bicho, que da hora, mano. Muito. Que vídeo foda, velho. Gostei. Já dei like, né?
Já dei like. Final da década de 80, a Fiel já fazia Poropopó. Eu era moleque e achava o máximo. Olha só, hein? Aí, ó, tá vendo como as histórias são? Ó, o cara, 87, o cara falando aqui, ó. Quando adolescente 77, no grupo de jovens de uma igreja católica em Veleiros, em São Paulo, a gente cantava Poropopó com outra letra no lugar várias vezes pra você. Não foi antes de 85. Olha aí, mano.